Olá, meu nome é Matheus Marques e sou engenheiro químico formado pela FRJ, atualmente mestrando da COP, e hoje nós vamos continuar falando sobre algumas coisas sobre química. Porém, hoje nós vamos falar sobre as interações intermoleculares, tá? E a primeira coisa que nós vamos falar é a implicância. Não sei se você se lembra lá do início, bem no início da parte da matéria, quando a gente falou sobre eletronegatividade, e a gente vai trazer isso agora para as ligações covalentes polares. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso do HCl, tá? HCl. A gente sabe que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele puxa a nuvem eletrônica basicamente toda para o seu lado. E o que isso implica? Isso vai implicar dizer que nós vamos ter uma alta densidade, preste atenção nessa palavra, uma alta densidade de carga na região do cloro, fazendo com que haja aqui o que a gente chama de uma carga parcial. E ela vai ser uma carga parcial, então, negativa, porque eu tenho uma maior quantidade de nuvem eletrônica nessa região. Por contrapartida, do outro lado, nós vamos ter uma carga parcial positiva em relação a essa estrutura, ok? Note uma outra coisa também, gente, que é muito importante. A gente tem o que a gente vai ver agora de como que isso interfere nas interações intermoleculares e como que isso também pode interferir dentro das consequências das interações intermoleculares, ok? Então agora a gente vai dar uma olhada nos tipos de interações intermoleculares, ok? Então a primeira parte que a gente vai ver é sobre quando nós temos essa formação de polos. E a primeira interação intermolecular que a gente vai ver são as forças íon dipolo, ok? Forças íon dipolo. Esse tipo de interação intermolecular ocorre entre um íon e uma molécula polar, ok? Um exemplo disso é o sal quando ele é dissolvido em água, ok? Eles são hidratados, eles são envolvidos pelas moléculas de água. Então, pensa aqui comigo. A hidratação ela acontece porque os polos parcialmente negativos da molécula de água são atraídos pelos cátions e os polos parcialmente positivos são atraídos pelos ânions do sal que você botou ali. Então, por exemplo, se eu pego o cloreto de sódio, eu vou ter isso aqui, ó. Quando eu colocar ele na água, eu vou ter o íon sódio mais, certo? E eu vou ter o cloreto, tá? Cloro menos 1, ok? E a gente sabe que na água a gente tem o quê? OH, certo? E o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então a nuvem eletrônica ela está mais focalizada no oxigênio. Eu vou deixar isso até mais destacado. Ok? Então o que isso implica para a gente? Que aqui, nessa região, eu vou ter uma carga parcial negativa, aqui positiva e aqui positiva, certo? Então, no cloreto, no íon cloreto, como que acontece? Vamos botar aqui, vamos chamar a molécula de hidrogênio de azulzinho e a de oxigênio a gente vai manter sendo vermelhinha, ok? O que acontece no íon cloreto? No íon cloreto, a parte parcial, com a carga parcial positiva da água, fica perto dele. Então é como se eu tivesse isso aqui, ó. Ele começa a ficar envolto pelas partes. Pra cá, só pra gente continuar o nosso desenho bonitinho. Pelas partes positivas da minha água. Em contrapartida, se a gente for olhar pro sódio mais, é o contrário. Então aqui ele fica envolto pela parte negativa, que é o nosso oxigênio, certo? Então, como se ficasse algo assim. Ok? Então, é isso que acontece nas forças íon dipolo. É um íon que ele está sendo está interagindo com um cara que é polar, ok? E essa interação é forte pra caramba.
já que a gente tem uma carga efetiva dos íons e uma carga parcial da molécula. Ou seja, eu tenho realmente uma carga efetiva, porque o íon ele tem uma carga efetiva, não é parcial, é uma carga do íon mesmo, porque ele perdeu elétron ou ele ganhou elétron, ok? E a gente tem uma carga parcial que está relacionada à molécula que tem ligação covalente, mas ela tem cargas parciais por causa da diferença de eletronegatividade. E essa força, ela é uma força que a gente vai falar que ela é proporcional a menos z mi sobre r ao quadrado. Note que ela está inversamente à distância ao quadrado, certo? Onde z é a carga é o número de carga do íon que você está analisando, μ é o momento de polo elétrico da molécula e r é a distância entre o íon da molécula. Então essa distância ela influencia bastante o quão forte vai estar essa ligação ou não. E note o seguinte, galera. Essa fórmula diz pra gente que a interação entre o íon e a molécula diminui a energia potencial do íon em solução, o que estabiliza a carga iônica. Ela também mostra que quanto menor a distância entre o centro do íon e a molécula, menor vai ser a energia potencial, certo? Graças àquele sinalzinho de menos que a gente tem ali. Em outras palavras, quanto menor o íon, melhor vai ser sua interação com as moléculas polares, beleza? Moléculas polares, certo? A gente tem o que a gente chama de forças dipolo-dipolo. Então, a próxima vai ser forças dipolo-dipolo. Isso acontece quando nós temos moléculas polares que fazem interação e a gente chama isso de dipolo-dipolo. Essa interação acontece a partir da atração entre as cargas parciais da própria molécula. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a água, certo? Sempre a nossa água, bendita água. Ok? Positivo, positivo, negativo. Como que ela vai se reestruturar aqui, certo? Poxa, provavelmente eu vou ter algo assim, né? Aqui com uma interação, aqui com outra interação, e assim por diante, correto? Porque não faz sentido eu querer interagir com duas cargas do mesmo sinal. Então acontece uma interação mais ou menos dessa. É quando a carga parcial positiva da mesma molécula interage com a carga parcial negativa da mesma molécula, ok? E isso, gente, assim, ela tem uma consequência, ela é mais fraca do que a íon dipolo, porque como a gente falou, né, a íon dipolo ela é forte porque você está relacionando uma carga efetiva com uma carga parcial. Aqui a gente só tem carga parcial. E como que ela é dada? Ela é proporcional. Proporcional a menos μ1, μ2, r ao cubo. Então note que aqui ela já está um pouco mais fraca, por quê? Ela depende do raio ao cubo, então da distância ao cubo. Porém, quanto maior a polaridade das moléculas, mais forte vão ser as interações íon dipolo. E aí agora vem uma coisa interessantíssima, tá? Que eu vou trazer para a gente aqui. Se vocês olharem a família lá dos halogênios e vocês observarem o estado físico daqueles caras ali, vocês vão ver que o flúor 2 ele é gasoso, o cloro 2 ele é líquido, ok? Líquido. E o iodo 2 ele é sólido. Caramba, eles são da mesma família dos halogênios e eles têm estados físicos totalmente diferentes. E por que isso acontece? Agora a gente vai analisar como que as interações de polo influenciam no estado físico da matéria, certo? O flúor, ele está aqui no topo. Depois o cloro vem um pouquinho mais embaixo e o iodo um pouco mais embaixo ainda, certo? E a gente sabe que o raio atômico, ele cresce na direção de cima para baixo. Então o iodo é maior do que o cloro, que é maior do que o flúor. Por o flúor ser pequeno, o que acontece aqui? A distância entre eles é muito pequena. Então, o que gera, na verdade, gente, o momento de polo, né? A carga parcial
negativa ou carga parcial positiva? É porque o elétron ele não fica parado ali, certo? Então ele está rodando aqui na nuvem eletrônica, certo? Quando eu tenho elementos, né, átomos iguais, o elétron ele demora o mesmo tempo para ir para lá e para ir para cá. Mas, de certa forma, existe um momento que tem mais elétron em um canto e um momento que tem mais elétron em outro cantinho na mesma estrutura, por mais que eles sejam iguais, correto? Então aqui, ora eu vou ter uma carguinha bem pequenininha, parcial positiva de um lado, e ora eu vou ter uma carguinha negativa do outro lado, porque o elétron ele está rodando em volta da minha nuvem eletrônica, beleza? O cloro. O cloro, ele é um pouco maior. Então, o elétron, novamente, ele está girando aqui. Só que pelo cloro ter uma nuvem eletrônica maior, quando o elétron ele está, por exemplo, no cloro do lado esquerdo, ele demora um tempo maior para chegar do outro cloro do que quando a gente compara com flúor, correto? Então, ele gera um dipolo negativo e um dipolo positivo. Note, aqui eu estou falando de dipolo, não mais de carga parcial, ok? Tanto que o nome dessa interação aqui é dipolo-dipolo, ok? Então, o que a gente pode observar a partir disso aqui? A gente pode observar que existe um dipolo positivo e um dipolo negativo, correto? Então, acaba se formando uma carga positiva e uma carga negativa. Como o cloro ele é maior do que o flúor, o tempo que o elétron demora para ficar em um lado é maior quando comparado com o flúor. Por isso, eu formo dipolos mais fortes, certo? E por ser um dipolo mais forte do que quando eu comparo com o gás flúor, eu tenho uma interação do cloro com o cloro mais intensa. Isso faz com que os átomos, né, eles tenham menos liberdade. E a gente sabe que quanto menos liberdade eu tenho, mais perto do estado físico sólido eu estou chegando. Então, o flúor, por ele ser pequenininho, os elétrons estão girando ali quase que iguais, né? Na mesma proporção. Então você gera um dipolo, porém não tão forte. O cloro já aumentou o tamanho, então o dipolo é um pouco maior. Quando você vai para o iodo, ele é muito maior. Então o que acontece? Você tem aqui uma distância muito maior para o elétron percorrer, certo? E isso acaba gerando um dipolo muito mais forte do que o cloro e muito mais forte ainda do que o flúor. Então, acaba se gerando um dipolo tão forte, ao ponto que o iodo tem uma interação intermolecular com outro iodo tão intensa que isso se transforma no estado sólido. Então é por isso que na família dos halogênios, por mais que você tenha ali as mesmas características, né, químicas, o estado físico desses caras são totalmente diferentes. É por causa da interação dipolo-dipolo, que apesar de ser fraca, se a molécula for muito grande, tem esse quesito, ok? De gerar um dipolo mais intenso em um ponto positivo e do outro lado um dipolo mais intenso negativo, fazendo com que você tenha uma alta interação entre essas moléculas, ok? A outra interação intermolecular que nós temos é a ligação de hidrogênio, certo? E a ligação de hidrogênio, ela é tranquila, gente, se a gente lembrar. É só você lembrar que o hidrogênio, para fazer ligação de hidrogênio, o hidrogênio tem que estar ligado ao FON, que é ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Isso porque essas ligações também, e elas são extremamente polares e criam dipolos com cargas pontuais bem elevadas, beleza? E vale lembrar aqui que a ligação de hidrogênio ela é mais forte que a interação de polo que a gente acabou de ver aqui em cima, ok? A outra também que nós temos são as forças de London ou de polo induzido. Então aqui, forças de London barra de polo induzido, tá? São as forças intermoleculares que acontecem em todos os tipos de moléculas, inclusive nas moléculas apolares. Mas, pera lá, eu acabei de dizer para vocês que as interações intermoleculares dependem da carga parcial nas moléculas para acontecer, certo? Então, como é que uma molécula apolar e que teoricamente não tem polo pode interagir? É exatamente aquilo que eu contei para vocês. Os elétrons, eles não ficam parados, beleza? Então, eles estão se movimentando ali. Então,
a nuvem eletrônica ela fica flutuando de um lado para o outro. E ora, a gente vai criar uma carga aqui um pouquinho mais negativa, porque tem maior quantidade de elétrons, e ora, do outro lado, a gente vai ter uma quantidade um pouquinho menor de elétrons e, portanto, uma carguinha ali positiva. Então, as moléculas apolares têm o que a gente chama de dipolos momentâneos, ok? E eles são causados pela movimentação das nuvens eletrônicas, beleza? Então, na verdade, esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês aqui de cima, ok? Ele, na verdade, gente, eu coloquei a linha errado, ele está na área de forças de London, porque elas são principalmente associadas a moléculas apolares, que é quando a gente tem elementos iguais ligados uns com os outros, ok? E para você ver como ela é tão fraca essa ligação, ela é dependente alfa 1, alfa 2 do raio a sexta. Então assim, ela é uma força bem fraquinha, beleza? Mas, como a gente discutiu antes sobre o flúor, o cloro e o iodo, ela tem uma representatividade grande na hora de você determinar, por exemplo, uma estrutura de... Uma estrutura não, um estado físico, por exemplo, de alguém, de algum desses compostos. E então, nós temos aqui grandes implicações que a gente agora vai discutir um pouco sobre isso. Como que também essas forças, elas podem trazer implicações na nas propriedades físicas, certo, do seu composto. Por exemplo, da temperatura de ebulição, da temperatura de fusão. São 3 pontos importantíssimos que a gente sempre estuda, tá? Então, por exemplo, eu pego um metano, certo? O metano. Metano não, vou pegar um outro cara aqui, vou pegar o propano. O propano ele tem fórmula H3C, CH2, CH3. Depois eu vou pegar o éter metílico, que é H3CO, CH3. E por fim eu vou pegar o etanol, tá? CH2OH, ok? Se você olhar no propano, o propano ele é somente hidrocarboneto, beleza? Então o que acontece ali nele, basicamente, é um dipolo instantâneo, tá? No éter metílico é um dipolo permanente, porque como o oxigênio ele é mais eletronegativo do que os outros caras, aqui eu formo uma carga parcial negativa e aqui eu vou ter cargas parciais positivas, certo? Agora olha para o etanol. O que tem no etanol? O etanol, quando ele for se juntar com outra molécula, o que vai ter aqui? Olha, CH2. Se lembra da ligação de hidrogênio? A gente precisa estar ligado do hidrogênio com um FON, ou seja, com o flúor, com oxigênio ou com nitrogênio. Então, aqui eu teria esse hidrogênio aqui conectado com esse oxigênio e esse aqui com esse aqui. E a gente sabe que a ligação de hidrogênio é forte pra caramba. Então, como que é o ponto de ebulição desses caras aqui? Ponto de ebulição. Esse cara aqui é menos 45 graus Celsius. Esse segundo aqui é menos 25 graus Celsius. E esse aqui é 78 graus Celsius. Ok? Então o que acontece? A gente sabe que o dipolo instantâneo ele é mais fraco que o dipolo permanente, que é mais fraco ainda do que o ponto, do que a ligação de hidrogênio. Então nessa ordem aqui a gente tem aqui a força intermolecular. Ela está crescendo nessa direção, certo? Então é por causa disso que a gente tem essa implicância no ponto de ebulição e no ponto também de fusão, certo? Afinal de contas, quanto mais forte for a ligação, mais difícil é de eu separar esses caras. E a gente tem qual é a ideia do ponto de fusão e do ponto de ebulição? É a gente aumentar o grau de agitação das moléculas e de liberdade delas. Então, se elas têm uma ligação intermolecular muito forte, elas estão firmemente atreladas entre si. Então é mais difícil de eu conseguir fazer com que elas se larguem para se movimentarem melhor. E com isso, eu chego à conclusão que quanto maior a minha força intermolecular, maior será o meu ponto de fusão, maior será também o meu ponto de ebulição, ok? Então isso aqui é uma das principais implicações e que a gente costuma ter sempre em questões de provas, de concurso, são essas coisas. Te dão moléculas e pedem para você
identificar qual delas poderia ter o maior ponto de ebulição. E para isso você precisa lembrar quais são as forças intermoleculares que podem atuar num conjunto ou no sistema dessas moléculas, ok? Então a nossa aula por aqui fica aqui. E eu espero que tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo.